caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. O nosso primeiro vídeo do ano. Nós estamos ainda no livro de 2 Crônicas, ok? Então, nós damos continuidade à nossa leitura para terminarmos este ano em nome de Jesus, amém? Hoje leremos os capítulos 28, 29 e 30 do livro de 2 Crônicas. Então, vamos à leitura. Livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi o seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também Além disso, imagens ele queimou derretidas incenso no para os vale do filho Baalins de Inom e queimou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde, porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria, e eles o feriram e levaram consigo uma grande multidão de cativos e os trouxeram a Damasco. E ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com grande massacre. Porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. E Zicre, um homem poderoso de Efraim, matou Maazéias, o filho do rei, e a Azricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles e o trouxeram o despojo para Samaria. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed, e ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria e disse-lhes: Eis que, como o Senhor Deus dos vossos pais ficou irado com Judá, ele os entregou na vossa mão, e vós os tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. E agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servas a vós, porém não há convosco mesmo, pecados contra o Senhor vosso Deus? Agora ouvi-me, portanto, e entregai de volta os cativos, os quais trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joanã, Berequias, o filho de Mesilemote, e Jeisquias, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Radilai, puseram-se de pé contra aqueles que vieram da guerra e disseram-lhes: Vós não trareis os cativos para cá, porque mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas transgressões. Porquanto a nossa transgressão é grande e há uma ardente ira contra Israel. Assim os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome se levantaram e tomaram os cativos, e com o despojo vestiram todos os que estavam nus entre eles, e os vestiram e os calçaram, e os deram de comer e de beber, e os ungiram,
E levaram todos os fracos dentre eles sobre jumentos e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz enviou aos reis da Assíria para ajudá-lo, porque novamente os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá e conquistaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó com as suas aldeias e Tímina com as suas aldeias, também Ginzo e as suas aldeias, e eles ali habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, pois ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente contra o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Este é aquele rei Acaz, porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais o feriram, e disse: porque os deuses dos reis da Síria os ajudaram, por isso sacrificarei a eles, para que possam me ajudar. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E Acaz reuniu os vasos da casa de Deus e cortou em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor, e ele fez altares em todas as esquinas de Jerusalém, e em cada uma destas várias cidades de Judá, ele fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e provocou a ira ao Senhor Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos e de todos os seus caminhos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acaz dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade, a saber, em Jerusalém. Mas não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Abia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas e os reuniu na rua do leste. E disse-lhes: ouve-me, vós levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundície, porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o têm abandonado e desviado as suas faces da habitação do Senhor e virado as suas costas. Eles também têm fechado as portas do pórtico e apagado as lâmpadas, e não têm queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Portanto, a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, ao espanto e ao assombro, como vede com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais têm caído pela espada,
e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão no cativeiro por isto. Agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele, para servi-lo e para que ministreis a ele e queimeis incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, o filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, o filho de Abdi, e Azarias, o filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, o filho de Zima, e Éden, o filho de Joá. E dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel. E dos filhos de Asaf, Zacarias e Macanias. E dos filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E eles reuniram seus irmãos e se santificaram e vieram, de acordo com o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para purificá-la e trouxeram para fora toda a imundície que encontraram no templo do Senhor, até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para lançá-la ao ribeiro de Cedron. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Então eles adentraram a Ezequias, o rei, e disseram: limpamos toda a casa do Senhor e o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos, e a mesa do pão da proposição, com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos, os quais o rei Acás, no seu reino, lançou fora na sua transgressão, nós preparamos e santificamos, e eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias levantou-se cedo e reuniu os governantes da cidade e subiu até a casa do Senhor. E eles trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes, para uma oferta pelo pecado em favor do reino e do santuário e de Judá. E eles ordenaram aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim, eles mataram os novilhos, e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar, de modo semelhante. Quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E trouxeram diante do rei e da congregação os bodes para a oferta pelo pecado, e impuseram as suas mãos sobre ele, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar para reconciliar todo Israel, porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo Israel. E ele pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos e saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei, e de Natã, profeta. Porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas.
E Ezequias ordenou que se oferecesse a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com as trombetas e com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam. E tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram. Além disso, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e curvaram as suas cabeças e adoraram. Então Ezequias respondeu e disse: Agora tendes-vos congregado ao Senhor, aproximai-vos e fazei sacrifícios e ofertas de gratidão para a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão. E todos os que estavam livres de coração trouxeram as ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas, as quais a congregação trouxe, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor. E as coisas consagradas foram 600 bois e 3.000 ovelhas. Porém, os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas, porquanto os seus irmãos, os levitas, ajudaram-lhes até que a obra foi terminada e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E também as ofertas queimadas foram em abundância, e com a gordura das ofertas de paz e as ofertas de bebida para cada oferta queimada. Assim, o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Segundo Crônicas, capítulo 30. E enviou Ezequias por todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que eles viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei havia tomado conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no 2º mês. Porquanto eles não puderam guardá-la naquele tempo, porque os sacerdotes não haviam se santificado suficientemente, nem o povo havia se reunido em Jerusalém. E isto agradou ao rei e a toda a congregação. Assim eles estabeleceram um decreto para fazer proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque em muito tempo não haviam feito isto do tal modo que estava escrito. Assim foram os mensageiros com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e de acordo com o mandamento do rei, dizendo: Vós, filhos de Israel, tornai-vos novamente ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele retornará ao remanescente de vós, que escapastes das mãos dos reis da Síria. E não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, os quais transgrediram contra o Senhor Deus dos seus pais, que por isso entregou-lhes à desolação, como vós vedes. Agora não endureçais o vosso pescoço como os vossos pais,
Mas rendei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, o qual ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que a ardência da sua ira possa se desviar de vós. Porque se voltardes ao Senhor, os vossos irmãos e os vossos filhos acharão compaixão diante daqueles que os levam cativo, de modo que eles adentrarão novamente esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é grandioso e misericordioso, e não desviará a sua face de vós, caso vós retorneis a ele. Assim os mensageiros passaram de cidade em cidade, pela região de Efraim e Manassés, chegando até Zebulon. Porém riram ao escárnio e zombaram deles. Todavia alguns de Aser e Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Também em Judá esteve a mão de Deus para dar-lhes um coração para fazerem o mandamento do rei e dos príncipes pela palavra do Senhor. E ali em Jerusalém se reuniu muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e removeram os altares que estavam em Jerusalém, e todos os altares para incenso eles removeram e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram o cordeiro pascal no 14º dia do 2º mês. E os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados e se santificaram e trouxeram as ofertas queimadas para dentro da casa do Senhor. E eles se puseram de pé no seu lugar, segundo o seu costume, de acordo com a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não estavam santificados. Por isso os levitas tinham o encargo de sacrificar o cordeiro pascal por todo aquele que não estava limpo, para santificá-lo ao Senhor. Porque uma multidão de pessoas, a saber, muitos de Efraim e Manassés, e Issacar e Zebulon, não haviam se purificado. Mesmo assim, eles comeram da Páscoa diferentemente do que estava escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que prepara o seu coração para buscar Deus, o Senhor Deus dos seus pais, embora ele não esteja limpo de acordo com a purificação do santuário. E o Senhor atentou a Ezequias e curou o povo. E os filhos de Israel que estavam presentes em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia após dia, cantando ao Senhor ao som de instrumentos altissonantes. E Ezequias falou de um jeito consolador a todos os levitas que ensinavam o bom conhecimento do Senhor. E eles comeram ao longo de toda a festa 7 dias, oferecendo ofertas de paz e fazendo confissão ao Senhor Deus dos seus pais. E toda a assembleia tomou o conselho para celebrar outros 7 dias, e celebraram outros 7 dias com júbilo. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E um grande número de sacerdotes se santificou. E toda a congregação de Judá, com os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação que saiu de Israel, e os estrangeiros que saíram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá, regozijaram-se. Assim,
houve um grande júbilo em Jerusalém, porque desde o tempo de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, não havia algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, e a sua oração subiu até o seu santo lugar de habitação, a saber, até o céu. Amém? Maravilhosa palavra, né? Que bom que existem Ezequias, né? Que vem para restaurar as coisas, os mandamentos do Senhor, amém? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada por mais um ano. Nós iniciamos a nossa leitura com a certeza de que o Senhor está conosco, nos animando, renovando as nossas forças, que este ano seja um ano de aprofundamento na nossa relação. Pai, nós queremos estar conectados ao Senhor cada segundo da nossa vida. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Abençoa-nos, que o Seu Santo Espírito libere em nós esta força, esta conexão cada vez mais forte, em nome de Jesus. Obrigada, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Temos mais 2 vídeos, ok? Mais 2 vídeos para terminarmos o livro de 2 Crônicas. Até mais, fique na paz.